Chegamos ao 8º vídeo de investimento na prática aqui pela IGF. Para quem já nos acompanha, nós estamos montando uma carteira pública de R$50 mil. Então, todos os meses, nós mostramos aqui publicamente em quais investimentos e o porquê nós estamos aplicando o nosso dinheiro. E aí, fica a minha pergunta: como estão os seus investimentos? Você já começou a investir? Já sabe fazer a escolha de bons ativos? Se você ainda não sabe, então fica nesse vídeo até o final, que nós vamos te mostrar na prática como fazer o seu dinheiro rentabilizar muito mais do que ficar parado na poupança. Olá pessoal, eu sou o Wellington Soares aqui da IGF Finanças e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à montagem da nossa carteira de R$50 mil. Então nós estamos montando uma carteira pública de 50 mil, aonde todos os meses nós fazemos investimentos e mostramos para vocês o racional de cada um daqueles investimentos. E neste mês não será diferente. Nós vamos trazer aqui 2 ativos novos, não temos a nossa carteira ainda. E, inclusive, que nós já soltamos alguns spoilers aí recentemente, quando nós fizemos uma carteira de 5 fundos imobiliários por menos de R$50. E nesse vídeo eu até comentei com vocês que eu poderia trazer algum desses fundos para cá, e nós já estávamos estudando e estávamos vendo se faria sentido. Finalizamos os estudos e faz sentido sim, e vamos trazer para vocês aqui hoje quais são esses fundos para que vocês possam estudar aí também e quem sabe montar a sua carteira de investimento. Então, antes de a gente seguir para nossos investimentos, 2 recadinhos rápidos aqui. O primeiro, que é sempre bom reforçar, que esse vídeo, todos os ativos que a gente apresenta aqui, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, ele é simplesmente para efeito educacional, são investimentos que contemplam a nossa realidade aqui da IGF hoje e que necessariamente não significa que eles são os mesmos investimentos que serão aplicados para vocês, mas ele serve para que vocês possam entender um pouco mais sobre cada investimento, estudar e ver a realidade aí de vocês para ver qual se aplica da melhor maneira. E o segundo pedido para vocês é que deixe aqui os seus comentários e marque aí quais fundos imobiliários vocês têm hoje ou algum investimento que vocês já têm na carteira de vocês hoje ou que vocês gostariam que nós comentássemos aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, senão o vídeo não acaba hoje. Como de costume, antes de entrar nos nossos investimentos na prática, eu vou trazer para vocês aqui o desempenho da nossa carteira. Nós começamos a fazer investimentos ali no mês de abril de 2023, né? Em abril nós fizemos o nosso maior aporte num único mês, que foi R$3 mil, que eu até já expliquei em outros vídeos, que ele foi um acumulado aí de 3 meses e a gente criou o canal da IGF em fevereiro, porém em fevereiro e março nós não tínhamos esse quadro ainda e quando chegou em abril nós carregamos aí a média de mais ou menos R$1.000 por mês que nós temos investido. Em abril ainda nós tivemos um ganho de capital de R$5. Esse ganho de capital ele foi crescendo, em maio ele passou a ser R$42,98, em junho já saltou para R$92. Aqui em julho nós passamos dos R$100, chegamos a R$151,94 e assim foi crescendo. Agosto 233, setembro 324. Quando foi em outubro nós chegamos muito próximo de R$400, R$388. E agora em novembro passamos aí a fronteira dos R$400, chegamos a R$463,97. Lembrando que como nos últimos 2 meses nós começamos a investir em fundos imobiliários, os fundos imobiliários eles pagam dividendos mensalmente. Então, na soma de outubro e novembro, nós já tivemos aí uma rentabilidade de proventos, né, de R$34,04, que somado, né, a nossa rentabilidade aí de R$463 já faz com que nossa carteira já tenha chego em um ganho de capital de aproximadamente R$500 em 7 meses, que é um ganho muito bacana aí para quem está começando aí os seus investimentos publicamente para todo mundo. A nossa carteira, ela
como no início a gente investiu praticamente em renda fixa, então a gente teve investimentos CDBs pré-fixado, pós-fixado, teve Tesouro Selic, teve LCA, teve CDBs atrelado à inflação e depois a gente começou a entrar na renda variável através dos fundos imobiliários, que hoje representam 22,81% da nossa carteira. No foco aqui da nossa carteira da meta de 50 mil reais, vamos ver aqui como nós já estamos. Então, sem considerar o investimento de hoje, a nossa carteira de 50 mil nós já concluímos 22,57%. Então, muito bacana. Essa estimativa aqui que o site do Investidor 10 passou para a gente, que seria até julho de 2026. Se nós conseguirmos seguir nesse ritmo, certamente iremos alcançar o nosso objetivo muito antes dessa data. Vamos lá. Então, chega de enrolação, vamos mostrar aqui o investimento. Para o vídeo de hoje, nós tivemos 2 investimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. O primeiro investimento é em mais um Fiagro. Então, hoje nós já temos o Vigia 11 na nossa carteira, né? E aí nós vamos incluir na nossa carteira hoje o XPCA 11, que também é um Fiagro. Ele hoje também é um Fiagro da base 10, né? Ou seja, aqueles fundos imobiliários que custam em torno de R$10. Ele é um dos ativos que nós mostramos naquela carteira de até R$50 com 5 fundos imobiliários. Ele é um fundo imobiliário que hoje ele está sendo cotado a R$9,29. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 16,18%. O P sobre VP dele está em 0,98%, ou seja, ele está com 2% de desconto, porque só relembrando aqui, o P sobre VP, sempre que ele estiver em 1, é porque o fundo está sendo negociado pelo valor justo. Neste caso aqui, como está 0,98, então nós temos ainda 2% de desconto nessa cota. Ou seja, uma cota que de repente custaria R$10, nós estamos pagando R$9,80. Então, é um fundo aí que está descontado no dia de hoje. Ele tem uma liquidez diária de 1,78 milhões, que é uma liquidez diária extraordinária, né? Engasguei aqui. Que dificilmente é muito fácil para você conseguir vender ou comprar a cota desse fundo imobiliário. E ainda, além dos 16,18% de dividendos, ele também trouxe uma rentabilidade de 8,53% nos últimos 12 meses. Então, praticamente 25% aí de rentabilidade nesse fundo imobiliário, se a gente considerar as duas variáveis aqui, de dividendo e de valorização. É um fundo imobiliário que atualmente ele conta com 79.531 cotistas, tem mais de 45 milhões de cotas emitidas, o valor patrimonial dele é de mais de 431 milhões de reais. No último mês, ele pagou um rendimento de 11 centavos, ou seja, é um fundo que com 100 cotas você já consegue fazer o efeito bola de neve. 100 cotas desse fundo, você já teria um rendimento de aproximadamente R$11, que certamente já conseguiria fazer a compra aí de mais uma cota sem precisar tirar mais nenhum real do seu bolso, né? Na verdade, até com muito menos, né? Porque R$11 a cotação dele hoje está 9,23. Vou trazer mais alguns detalhes importantes aqui do XPCA 11. O XPCA 11 é um fundo imobiliário aí administrado pela XP, né? Hoje ele está espalhado em 18 estados brasileiros, porém ele está bem concentrado aqui no Mato Grosso, né? Aqui no centro, na região central do nosso país. O fundo imobiliário ele tem 9,4% dele concentrado em IPCA, ou seja, na inflação, e 90% dele está concentrado no CDI, ou seja, na Selic, que hoje o Selic nosso está 12,25 e a expectativa aí é que até o final do ano que vem chegue aí até 9%, tá? Então ele ainda tem aí
um bom período de desempenho aí acima de 1% ao mês aí na média para pagar de dividendos. O que é bacana aqui também, ó, a maioria dos contratos desse fundo imobiliário tem 3% que vence agora em 2024, o ano que vem, 8% em 25%, mas o restante é tudo de 2026 para frente, sendo que 2027, 45%, mais 23% em 2028 e 8% em 2029 adiante. Então, nós temos aí mais de 80% dos contratos vencendo aí depois de mais de 4 anos. Então, é muito bacana também que você tem contratos aí de longa data. Aqui, ainda falando sobre o fundo imobiliário, uma coisa que é muito importante, sempre que você for analisar um relatório gerencial, é saber qual é a participação de cada credor ou de cada shopping, se for o caso, ou fundo imobiliário, se for um fundo de fundo. Qual é a relevância que cada ativo representa dentro desse fundo imobiliário. Então, ó, nessa coluna aqui, ó, PL, que é a coluna importante para vocês analisarem aqui no relatório gerencial, ele mostra quanto que o fundo imobiliário, quanto que cada ativo representa no patrimônio líquido do fundo imobiliário. Então, ó, se nós olharmos aqui, ó, ele é um fundo imobiliário muito diversificado, ó, tem diversos ativos aqui dentro dele. Porém, ó, se você olhar, ó, o ativo de maior representatividade nele é 7,1%, aí tem um outro aqui de 7% e mais 2 acima de 5%. O restante é tudo abaixo de 5%. E qual é a importância de você ter um PL muito diversificado, sendo que a grande maioria representam menos de 5%? Se acontece algum imprevisto com qualquer um desses credores, por o fundo ser diversificado, você não vai sentir um impacto tão grande no seu bolso. Então, num fundo desse aqui, por exemplo, se um desses credores aqui, vamos imaginar que o maior credor dele aqui de 7%, deixe de pagar ali o compromisso. Embora tenha vários dispositivos que consegue obrigar o cara a pagar, tem bens, tem várias normas aí para que esse compromisso seja cumprido, mas até que ele seja realmente aplicado, você não vai ser tão lesado, porque ele vai representar no máximo 7% ali do seu investimento naquele fundo. Então, depois, ó, vocês quiserem abrir aí o relatório gerencial, tem muito mais informações, mas essas são as informações que eu considero mais relevantes para mostrar para vocês aqui hoje. Então, já falamos do nosso primeiro fundo imobiliário. O nosso segundo fundo imobiliário, que também fazia parte lá daqueles 5 fundos imobiliários que juntos davam menos de R$50, ele é o Kizu 11. O Kizu 11, ele é um fundo, o pessoal costuma falar fundo de fundo, FOF, ou seja, ele é um fundo imobiliário que ele investe em outros fundos imobiliários. Então, ele é um fundo que normalmente ele é muito diversificado, só que os ativos dele, na grande maioria, são outros fundos imobiliários. O Kizu 11, hoje ele está com a cotação dele avaliada em R$ 8,28. Ele teve aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,87%. O P sobre VP dele também está descontado. Ele está saindo por 0,93, ou seja, ele está com 7% de desconto aqui do preço justo. Ele tem uma liquidez diária de R$ 757 mil por dia, né? Que pensando num fundo imobiliário, uma cota aí de menos de R$10, é uma excelente liquidez diária. E ainda teve uma valorização de 12,96% nos últimos 12 meses. Também é muito bacana. Mais um fundo aí, se você considerar o dividendo mais a valorização, deu mais de 20% dentro de um ano. É uma valorização excepcional. Falando ainda sobre o fundo, ó, como eu disse, ele é um fundo de fundos, né? É um fundo que investe em outros fundos. Ele tem aqui, ó, 129 mil cotistas e mais de 44 milhões de cotas. Ele também tem um valor patrimonial aí de 391 milhões de reais
e no último dividendo dele foi de 8 centavos. Se nós considerarmos que a cota desse fundo está 8,28, com aproximadamente 110 cotas, você já também consegue fazer o efeito bola de neve no fundo imobiliário, que é o quê? Você tem uma quantidade de cotas que a partir daquele investimento, a partir do mês seguinte, o dividendo que esse fundo vai te pagar já é o suficiente para que você compre mais uma cota sem precisar tirar ali qualquer real do seu bolso, né? Então, é muito interessante aí esses fundos base 10, principalmente para que você consiga fazer a multiplicação do seu dinheiro através dos dividendos. Aí você consegue comprar novas cotas e fazer ali o efeito bola de neve, que também já explicamos para vocês aqui em um vídeo só falando sobre o efeito bola de neve. Tá? Ainda sobre o Kizu 11, também trouxe o relatório gerencial dele para vocês aqui. Ó. Olha que bacana. O Kizu 11, como eu falei, ele investe em outros fundos imobiliários. E aqui a alocação dele, ó, ele tem no HGRU 11, representa 3,9% do patrimônio do fundo imobiliário, o BRCO 11 também 3,9%, e ele vai caindo a 3,8, 3,5, 3,4 e vai caindo até chegar no CPXS 11 e representa 0,2. Ele tem alguns fundos aqui, ó, como o DEVA 11 e o HCTR 11, que representam menos de 2%, os dois juntos, que são fundos imobiliários que, para quem acompanha o mercado, sabe que sofreram grandes calotes recentemente e aí eles tiveram uma queda muito grande na sua cota, que acabou que todos os fundos que acabam tendo participação nesse fundo também teve ali uma desvalorização, só que até pelo que eu já mostrei aqui do relatório do Kizu 11, ele praticamente não sofreu nenhum impacto, porque 2% é muito pouco dentro de um fundo, dentro do patrimônio líquido de um fundo imobiliário, né? Então, ele é um fundo muito interessante, onde a maior exposição dele aí não chega nem a 4%, então é bacana para quem está começando a investir. Ele tem aqui ó, 97, quase 98% do patrimônio dele está investido em outros fundos imobiliários e ele tem aqui 2% em renda fixa, que é caixa, né? Além dele ser diversificado na quantidade de fundos que ele tem dentro da carteira, ele ainda escolheu fundos de vários ramos diferentes. Então, você tem 34% fundos de papel, 24% fundos de logística, 14% fundo de shopping, 10,6% híbridos, 8% em lajes corporativa, 2,7% varejo, 4% em renda urbana e 2,3% em liquidez diária, que é o que representa aqui a renda fixa. Como a gente mostrou o outro fundo também, o relatório gerencial ele é bem mais completo. Depois, quiser analisar o relatório, é muito importante, que aí você consegue alguns detalhes mais específicos, mas sempre que você for analisar um relatório gerencial, é muito importante que você avalie o PL de cada fundo imobiliário e também quais são os ativos, como eles estão distribuídos, para que você não fique muito concentrado em poucos ativos dentro de um fundo e quando você ter algum prejuízo ou algum tipo de calote, você acabar sendo lesado, tá? Bom, hoje os dois fundos imobiliários que nós vamos apresentar são esses dois, o XPCA 11 e o Kizu 11. Então nós temos aí mais um Fiagro, né? A gente está trazendo para a nossa carteira e um fundo de fundo que é o FOF. Então vamos lá para a tela da nossa corretora para a gente fazer o investimento na prática? Então, pessoal, ó, entramos aqui na nossa corretora. Assim como nos outros vídeos, todos os nossos investimentos de renda variável nós estamos fazendo aqui pela Orama. Então eu vou acessar aqui o Home Broker. Acessando aqui o Home Broker, ó, o primeiro papel de hoje que nós vamos comprar é o XPCA 11, que é o nosso Fiagro. Então do XPCA 11, ó, vou comprar aqui 100 cotas. Vou pagar aqui R$ 9,28, que é o preço que está aqui agora. Minha assinatura eletrônica. Comprar. R$ 9,28, 100 cotas, sim. E o nosso segundo papel é o
Kizu 11, que é o nosso fundo de fundo. Do Kizu 11 eu vou comprar 120 cotas. Está custando aqui neste momento R$ 8,26 cada cota. Vou digitar aqui de novo minha senha eletrônica. Comprar 8,26, 120 cotas. Sim. Vamos lá. Ó, o Kizu 11 já foi executado e o XPCA 11 ainda está em processamento, mas certamente logo logo também será executado e a gente vai ter completado aqui os nossos investimentos na prática agora, o nosso 8º investimento na prática, no XPCA 11 e no Kizu 11. Bom, pessoal, e assim terminamos aí o nosso 8º vídeo de investimentos na prática. Assim como para nós aqui da IGF, que após a gente ter conseguido se organizar financeiramente e mensalmente estar conseguindo fazer nossos investimentos e buscando aí a cada dia nossas metas para alcançar nossa liberdade financeira, eu espero que esse vídeo tenha agregado para vocês e que vocês também estejam conseguindo aí alcançar os seus objetivos e metas e que no futuro não tão distante nós possamos aí desfrutar da nossa liberdade financeira. Então, se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like, compartilhar ali com ele seu ente querido e marcar o sininho para que os próximos vídeos aqui do canal cheguem para você e juntos nós possamos aí espalhar essa informação pelo Brasil afora para que todos possam ter a mesma oportunidade de ter uma vida melhor no futuro, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.